3, eu vou estar lendo apenas o verso de número 16, esse que é a Bíblia dentro da Bíblia, que é um dos textos, ou o texto, que todos que aqui estão, mesmo quando não estavam ainda ou não estavam em Cristo, certamente já haviam ouvido em algum momento da sua história, porque é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, até mesmo por aquele que não serve a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou ler novamente, convido você a ler em voz alta, mesmo que a sua versão da Bíblia não seja semelhante à minha, mas vamos ler todos juntos no 3, amém? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que abre a porta de dentro para fora, né, minha irmã? Foi falado aqui hoje sobre o rugido do leão que estremece de dentro para fora. Foi falado sobre o amor de Deus, sobre o nosso amado Deus que nos ama tanto. E para começar a trazer essa mensagem para você, eu queria te contar uma pequena e breve história. A história de um homem que ao longo de toda a sua vida ficou trancado dentro de um cômodo. Era um cômodo escuro. Você já parou para pensar que terrível é você não poder ver a luz do dia todos os dias? Mas aquele homem tinha a luz de uma vela. Era a luz da vela que dava significado para a sua vida. Era a luz da vela que o ajudava a enxergar dentro daquele ambiente. E era a luz da vela a única coisa que ele possuía. Só a luz da vela. Um dia, um homem entrou naquele lugar, naquele quarto. Só que a questão é que ele não abriu a porta para entrar, ele entrou naquele lugar. Ele olhou nos olhos daquele homem e ele disse para aquele homem que naquele dia ele o libertaria daquela prisão onde ele se encontrava. Ele abriu a porta por dentro, ele não abriu a porta por fora, mas ele abriu a porta por dentro, porque esse homem que entrou para salvá-lo tinha poder para fazer isso. Ele abriu a porta e mostrou àquele homem encarcerado a maravilha do que possuía dentro, aliás, fora daquele quarto. Mas sabe qual é o problema, irmã? É que aquele homem já estava tão acostumado com a luz da vela que ele não conseguia perceber quão grandioso era a luz do sol. Essa é a história, talvez, de homens e mulheres que estão aqui. Ele entrou naquele lugar onde você se encontrava. Ele abriu a porta por dentro, não foi por fora, porque ele tem poder para isso. Ele chamou você para viver uma nova história, uma nova vida, para enxergar a vida de uma maneira diferente. Mas aquele que fica aprisionado à luz da vela, muitas vezes não consegue perceber a grandiosidade da luz do sol. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Evangelho de João vai falar para nós, vai contar para nós a história de um homem chamado Nicodemos. Mas para que você possa entender o que Deus quer falar nesse texto, um texto que te ajuda a compreender o que está acontecendo aqui no capítulo 3, são os versos finais do capítulo 2. O verso 24 vai dizer assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E o verso 25 vai dizer: e não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Esse é Jesus.
É aquele que não precisa que eu e você venhamos a falar nada, porque Ele conhece o interior do nosso coração. O nosso amado Deus é o Deus que conhece o homem de dentro para fora. É por isso que quando, no início desta mensagem, eu trouxe essa ilustração para você, era para que você lembrasse de que Ele não precisa abrir a porta por fora. Muito pelo contrário, Ele está interessado em entrar dentro e abrir a porta por dentro. Libertar você primeiro por dentro. Transformar primeiro a sua vida por dentro. Movimentar primeiro você por dentro, porque de nada adianta um exterior lindo e perfeito se o interior não refletir a realidade do exterior do homem. Você está numa semana de oração, uma semana de intercessão, uma semana de relacionamento. Mas se todo este relacionamento não transformar o interior do seu coração, ele não está produzindo os efeitos corretos. Porque relacionamento com Deus transforma o homem por dentro. Relacionamento com Deus não transforma a roupa, porque roupa você compra outra. Relacionamento com Deus não transforma de maneira nenhuma aquilo que é externo, mas transforma aquilo que está dentro do coração. E é com isso que o nosso amado Deus está preocupado. Se o inferno está tentando fazer você se preocupar com o periférico, olhe bem para aquilo que o inferno está trazendo para você como distração. O inferno vai querer fazer a gente olhar para a margem, mas ele vai fazer a gente abandonar o centro. E Deus quer você no centro. O Senhor quer a igreja dele preocupada com as coisas do centro. É por isso que o homem com o cordel de medir na mão, lá do livro de Ezequiel, vai dizer para mim e para você, que ele mede e chama para dentro, ele mede e chama para dentro. Não é verdade, minha irmã? Ele vai chamando. Mas você percebe algo naquele texto? É que nos primeiros momentos ele vai medir e vai chamar. Quem é que vai ditar o ritmo da caminhada? É quem está andando. Essa pessoa, ela determina de que jeito ela anda. Ela vai dizer se ela anda rápido ou devagar, né, meu irmão? Porque o homem com o cordel de medir na mão, ele mediu primeiro e ele já está lá ali esperando. Existem talvez pessoas aqui hoje, que o homem com o cordel de medir na mão mediu e está chamando e você não entra. Mas a palavra do Senhor vai dizer que num dado momento ele mede. Só que ele mede e agora a estratégia é outra, vai ter que passar a nado. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que nos primeiros momentos da caminhada cristã, muitas vezes nós vamos ditar o ritmo, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer para você, agora você vai ter que passar nada, eu quero ver você ficar parado no meio do rio, vai dar cãibra, então você vai ter que ir na velocidade dele, você vai ter que ir do jeito que ele quer, você vai ter que ir do jeito que ele deseja, e talvez seja hoje o chamado de Deus para a tua vida. Até aqui você andou na velocidade que você quis, meu irmão, mas agora a estratégia é do céu, a vontade é do céu, e é o céu quem desce sobre a tua vida. Deixa o céu descer, não é isso que você louva? Não é isso que você canta? Deixa o céu descer. Então deixa verdadeiramente o céu descer sobre a sua vida, esmagando o seu eu, esmagando as suas vontades, esmagando o seu querer e deixando triunfar o plano que é dele, porque há um plano preparado nos céus para a tua vida, e ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito. Se você hoje está vivendo alguma coisa diferente disso, meu irmão, talvez seja porque o teu olhar não está conseguindo compreender o que Deus tem preparado. A palavra do Senhor vai dizer que lá no princípio de tudo Deus olhava e dizia, era bom, era bom. Peça para Deus ter os olhos como os olhos dele, porque talvez você olhe e diz, não é bom, mas ele que está do céu está olhando e está dizendo, o caminho é esse, o caminho é difícil, é apertado, é estreito, mas o que você vai encontrar lá na frente é algo completamente grandioso, que extrapola a razão humana. Só que para isso os teus olhos precisam ser como os olhos do eterno. Você precisa enxergar o que ele está enxergando. Porque eu tenho aprendido, minha irmã, que eu olho a vida apenas no presente.
mas o meu Deus olha o pacote completo. Você está olhando hoje, está dizendo, está tudo terminado, está tudo destruído, mas Deus está olhando dos céus e Ele já vê o final dessa história. Ele sabe que vai dar tudo certo. É por isso que no céu há estabilidade, na terra não há estabilidade, porque somos temporais, mas o céu tem estabilidade, porque Ele tem controle e domínio sobre a história. Ele tem controle e domínio sobre tudo. Não perca o foco, porque o céu está cuidando de tudo. O Antigo Testamento não apresenta para nós esse Deus de amor, e aqui há um escândalo. Esse Deus que ama. João 3,16 vai dizer, e ele vai dizer como causa, por que Deus amou. Essa é a causa. Nicodemos é um homem que vai em direção a Jesus em meio às trevas. Ele está indo à noite, mas as trevas que estavam dentro do seu coração eram certamente muito maiores do que as trevas que o cercavam. Tem gente que está andando em trevas, mas as trevas do coração são muito maiores. Aí é por isso que no encontro a palavra diz que este homem, este doutor da lei, esse um homem tão sábio, alguém que conhecia a lei de uma maneira tão profunda, ao ter um encontro com Jesus, ele vai ser atravessado por Jesus de uma maneira tão pontual, tão real, porque Jesus não perde tempo. Jesus está respondendo aos anseios do coração e não aos anseios da boca. Nicodemos está fazendo uma pergunta com os seus lábios, mas o interior do coração de Nicodemos tem preocupações mais profundas. Muitas vezes eu e você estamos orando com os nossos lábios e falando com o Senhor coisas e questões que são tão superficiais, mas Deus está olhando para o seu coração e Ele está vendo o que é mais importante. Aí você está dizendo assim, mas Deus está me dando respostas que não tem nada a ver com as minhas orações. É porque Deus responde aquilo que é mais importante, os anseios do coração do homem, aquilo que lhe afeta na sua estrutura, aquilo que pode comprometer e fazer você quebrar, você ruir. É para isso que Deus está olhando no dia de hoje e respondendo a oração do homem, assim como Ele respondeu a oração de Nicodemos. Ele vai olhar para tudo isso e Ele vai dizer, as trevas que estão no interior desse homem, elas precisam ser dissipadas. E não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque ele entra no coração, como o rugido do leão que foi ministrado aqui, ele entra dentro do coração do homem, e com um só golpe ele destrói tudo aquilo que pode fazer o coração estar aprisionado. Aí isso vai fazer eu lembrar de Salmo de número 124, vai dizer para mim e para você, se não fora o Senhor, ora diga a Israel, se não fora o Senhor. Eu não sei se você já prestou atenção nesse salmo, mas há algo tão poderoso nesse salmo para mim e para a sua vida. O salmista vai dizer assim, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ele está fazendo uma constatação. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, e ele vai convidar, ora diga Israel. Eu aprendo com esse texto que eu e você, muitas vezes, não precisaremos ser convidados a murmurar. Você já prestou atenção? Como você não precisa de convite para murmurar, mas muitas vezes você precisa ser convidado, conclamado a adorar, assim como o salmista declarou aqui. Ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao teu lado, os teus inimigos teriam lhe engolido vivos. Talvez no dia de hoje você possa estar vivendo momentos de adversidade e os teus lábios querem murmurar, mas o convite do salmista para mim e para você é esse. Olha, vai declarando que você não foi engolido vivo, porque o teu Deus tem estado do teu lado em todo o tempo. Ele é um Deus presente, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que o salmista está dizendo? É que talvez quando a tua angústia chega, o teu parente não chega.
Quando a tua angústia chega, o teu amigo não chega, mas o melhor amigo, que é Jesus, chega na hora exata da tua angústia. Ele não tem problema de trânsito, o inimigo não cessa a sua ação, muito pelo contrário, a palavra declara: a mão dele está esticada, estendida para te abençoar. Tem ação de Deus para minha e para a tua vida sempre, porque ele guarda, ele é guarda fiel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Olha, aquieta esse teu coração, minha amada, porque o Deus que age num só golpe está se manifestando aqui. Ele está dizendo para mim e para você: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, nós escapamos em um só golpe. No Antigo Testamento ele está se apresentando e dizendo: num só golpe eu fiz que a tua alma se escapasse, num só golpe eu liberei a tua alma da opressão. E se hoje você entrou aqui com a tua alma aprisionada, num só golpe, o meu e o teu Deus está liberando para que você possa fluir, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no interior do teu coração, porque talvez o que está faltando é isso: liberdade. Deixar o Espírito Santo fluir, deixar o Espírito Santo trabalhar, deixar o Espírito Santo entrar e fazer aquilo que só Ele pode, meu irmão. O inimigo das nossas almas vai tentar reter, fechar a porta, mas não tem problema não, ele entra e ele quebra num só golpe. Mas você está pensando que isso se manifestou só no Antigo Testamento? Não. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você lá no livro de Marcos, logo no 1º capítulo, que o céu, ele se rasgou e a voz de Deus desceu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Num só golpe ele se apresentou como pai diante de todos. Num só golpe ele se apresenta como pai para você hoje que talvez está órfão. Se você se sente órfão no dia de hoje, num só golpe ele se apresenta e ele diz para mim e para você: eu sou o teu pai, eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te deixo só, eu estou do teu lado, eu sou o teu amparo, mas eu também sou o teu escudo. Eu vou na tua frente para te proteger, eu vou na tua retaguarda para te guardar, direita e esquerda para não te deixar cair, eu vou por cima, olha, para nada afetar a tua mente. O Senhor vai cercando a minha e a tua vida para nos proteger em todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. O inimigo pode vir, mas ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter que sair, ele vai ter que sair. Nicodemos precisa disso, ele precisa receber essa palavra que transforma e que é de dentro para fora, a palavra que muda e que é de dentro para fora. E é por isso que o texto vai transcorrer com uma conversa que chega no versículo que nós lemos, vai falar sobre as serpentes, sobre o evento das serpentes no deserto, que foi um evento muito difícil para o povo de Israel, onde muitas pessoas morreram, muitas pessoas pereceram, mas enquanto elas olhavam para a serpente que foi estendida no alto daquele mastro, elas eram curadas. E o texto prossegue dizendo: porque Deus amou. Você percebe, esse verbo está no passado, mas apesar de estar no passado, ele é um verbo que indica a ação para o presente, que alcança o passado. Foi falado aqui hoje sobre culpa. Se tem uma coisa que atrapalha a vida do povo de Deus, é culpa. Porque a culpa rouba você do lugar da glória. É isso que a culpa faz. Uma pessoa culpada, de maneira nenhuma consegue se sentar à mesa para comer das delícias que Deus apresenta no meio do culto. Uma pessoa culpada não consegue ter liberdade para se apresentar com ousadia no Santo dos Santos, como a palavra declara.
Essa é uma estratégia poderosa que o inimigo das nossas almas utiliza para tentar roubar você do lugar da glória. Certa vez, apóstolo Paulo vai dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Ele inicia o texto dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que coisa terrível é você olhar para dentro de si e encontrar no interior do seu coração ainda o velho homem. É o inimigo trazer à sua face constantemente as realidades que não fazem mais parte do seu presente. Mas esse amor de Deus, ele age no dia de hoje e ele alcança os seus tempos passados. É por isso que a palavra vai declarar para mim e para você que dos meus e dos seus pecados ele não se lembra mais. O inferno vai querer apresentar para você, mas essa é a hora que, como cristão, eu e você precisamos erguer a nossa cabeça, olhar para o céu e dizer: ei, eu sou filho, eu sou filha, sobre mim está o sangue do Cordeiro, o sangue que me lava e me purifica de todo pecado. Aquilo que eu fiz no passado está no passado, mas o meu Deus se entregou em amor por mim. Esse amor alcança tudo aquilo que eu fiz no passado, e sobre a minha vida e a tua vida não há condenação, porque aquele que está em Cristo Jesus não anda em condenação. Quando eu estava na minha casa perguntando a Deus: Senhor, o que tu queres falar com aquelas pessoas? Deus falava ao meu coração: sim, é culpa, sim, mas Ele não deseja que você ande caminhando pelas ruas levando esta mala. Ele não deseja que você ande pelo meio da rua sem olhar e atentar para a maravilhosa luz que Ele produz, porque você está olhando para a luz da vela ou para as ações do passado. Não, os teus olhos precisam estar postos nele, porque quando os teus olhos estão postos nele, você não vê o perigo. Quando os teus olhos estão postos nele, você não vê problema. Quando os teus olhos estão postos nele, você não vê o inimigo. Você só vê a glória, você só vê Ele, você só vê Ele. E quando Ele está diante de você, Ele dissipa todas as trevas, Ele lança por terra todo o mal, Ele joga por terra toda a ação do inimigo. Mas os teus olhos precisam estar nele. É por isso que ele vai começar dizendo: porque Deus, a ação, a causa, Ele é a causa de tudo. Ele é a causa da tua história, Ele é a causa de tudo. Ele é a causa da tua história. Foi Ele quem começou a história e é Ele quem terminará a história. A igreja está repleta de pessoas que estão dando a Satanás mais poder do que ele possui. Ei, a tua história, quem começou foi Deus, e quem terminará é Ele. A tua história não foi iniciada por Satanás, a tua história não foi iniciada pelos erros que você cometeu, a tua história não foi iniciada pelas trapalhadas que nós fazemos na nossa vida ao longo da história, não. A nossa história começou com a ação, com a mão de Deus, e é Ele quem terminará tudo, é Ele quem colocará tudo no lugar. Está em desordem, não tem problema não, Ele coloca tudo em ordem, porque Ele é um Deus ordeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu aquilo que Ele possuía de mais precioso, o seu Filho unigênito, com uma filiação completamente diversa de todos os demais. Nós não somos filhos como Ele, de maneira nenhuma. Ele deu o que Ele possuía de melhor, Ele deu a si mesmo. A palavra do Senhor vai dizer para nós que quando Ele estava lá, e esse texto fala forte ao meu coração, irmãos, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus, de maneira nenhuma, nunca foi pego de surpresa nos meus erros e nas minhas falhas, e nem muito menos nas suas. A palavra do Senhor vai dizer para nós lá no livro de Abraão, no livro de Gênesis, no capítulo 17, que quando Deus está selando uma aliança com um homem chamado Abrão, Ele vai
determinar que animais sejam partidos ao meio. Ele vai determinar que esses animais sejam postos um defronte do outro. E era exatamente assim que as alianças eram celebradas na antiguidade. Por que ele vai fazer isso? Porque ele está selando uma aliança. Uma aliança foi selada comigo e com você. Só que aquele texto vai dizer que quem passa no meio daqueles animais partidos não é Deus e Abrão, mas é apenas uma tocha de fogo representando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que no meio da caminhada eu e você falharíamos. Ele sabia que no meio da caminhada eu e você iríamos muitas vezes pensar em desistir. Mas, minha irmã, quando a gente pensa em desistir, não é aqui falando para todo mundo, nem muito menos para o pastor, não. Você pensa em desistir dentro da sua casa, quando ninguém está vendo, é lá que você pensa em desistir. Deus já sabia de tudo, Ele já conhecia o interior fragilizado do nosso coração, porque Ele declara lá no livro dos Gênesis que nós somos homens. Ele diz, Adão, terra, e Ele vai dizer que o homem e a terra, eles possuem uma semelhança muito grande, em virtude da sua fragilidade. Nós somos frágeis. Mas Ele não vai permitir que Abraão passe no meio daqueles animais, para que não suceda a ele aquilo que sucederia ao próprio Deus. Ele seria partido ao meio, ele seria entregue por causa da aliança quebrada. Eu não sei se por algum acaso você partiu, você quebrou alguma aliança com Deus. Eu não conheço você, mas uma coisa é certa, Ele assumiu a responsabilidade de tudo, entregando a você o seu filho unigênito. Ele morreu no alto da cruz pela minha e pela tua vida. Foi o sangue dele que foi derramado pela minha e pela tua vida. O teu sangue não foi derramado, e você também nunca mais se sentirá sozinho, porque diz a palavra, ele se sentiu sozinho, sem amparo. Tudo aquilo que cabia a mim e a você, Ele assumiu para que nós pudéssemos estar em ligação com o Pai, para que não houvesse quebras com o Pai, para que eu e você pudéssemos estar perto do Pai. Não perca a oportunidade de estar ligado ao Pai que está nos céus, mas aqui está também, na pessoa do Espírito Santo de Deus, passeando no nosso meio, olhando o teu coração, o meu coração, entendendo aquilo que hoje é fragilidade em nós e que precisa ser tocado por Ele. Ele hoje abrirá a porta. De que maneira? É de fora para dentro? Não. É de dentro para fora. Mas, pastora, como é que isso acontece? Como é que pode isso acontecer? Pode. Diz a palavra do Senhor, além da história deste homem chamado Nicodemos, onde Deus, através da sua palavra, vai abrir a porta de dentro para fora. Diz a palavra do Senhor que um homem chamado Lázaro, você conhece essa história? Lázaro está morto. Jesus não chega logo. Jesus não vem no primeiro momento. A primeira oração, o primeiro chamado foi feito, mas Jesus não veio. E ele não veio porque tinha propósito. Você consegue entender isso? Ele não veio porque não tinha propósito. Aliás, porque tinha propósito. Ele não veio porque havia um propósito estabelecido nos céus para que ele não chegasse no primeiro momento. A gente olha e percebe que Deus não chegou no primeiro momento, a gente já pensa que está abandonado. Mas tem propósito nisso. Se ele ainda não chegou, é porque tem propósito. Sai daqui lembrando disso. Se a resposta ainda não chegou, é porque tem propósito. Se o Senhor ainda não falou nada, é porque tem propósito. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chega naquele lugar, Lázaro está o quê? Fechado. Como é que você acessa o mundo? De que maneira que você tem acesso ao mundo que lhe cerca? Como é que eu e você estamos abertos ao mundo?
Eu lhe respondo através dos sentidos. Os sentidos são as portas que nós possuímos aqui, nesta caixa, para ter acesso a tudo que nos cerca. Tudo que entra, entra através dos sentidos. Tudo que sai, sai através dos sentidos. Olha só, eu estou falando, está saindo. É por isso que a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você vai colocar para fora aquilo que está dentro. São portas. Quem está morto está com todas as portas fechadas. Se não tem audição, não entra nada, né, jovem? Mas diz a palavra do Senhor que Jesus disse: tirai a pedra. E declarou: Lázaro, saia para fora. Não sei se você algum dia já parou para prestar atenção nisso. Mas se a porta está fechada, como é que ele pode ouvir para sair? É porque a voz do leão não precisa de porta aberta para entrar. Quando ele trabalha, ele entra até com a porta fechada. O corpo estava já em estado de putrefação, mas a questão é que a voz do leão entra, estremece, coloca tudo no lugar. Animais que foram gerados pela morte vão ter que sair. Tudo aquilo que desintegrou vai ter que voltar para o lugar. E a palavra do Senhor diz que Lázaro saiu, atado, mas saiu. Por quê? Porque a voz do Cordeiro entrou, mesmo com a porta fechada. O meu e o teu Deus diz para você hoje: a porta está fechada. Não se preocupa não, ele entra e ele coloca para fora ainda com a porta fechada. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Você precisa sair daqui como criança do lado de pai e mãe. Já viu criança do lado de pai e mãe? Criança quando chega no templo, principalmente as que não conhecem esse templo, elas vão chegar de que jeito? Tímidas. Ainda mais se os pais não estiverem aqui dentro. Mas é só o pai e a mãe chegar que o menino fica o quê? Abusado. Você precisa sair daqui desse jeito, entendendo que o teu pai está contigo. E se o teu pai está contigo, meu irmão, tu tem proteção. Se o teu pai está contigo, você tem quem te guarde. Se o teu pai está contigo, não tem problema não. O inimigo pode até vir, mas o teu pai está do lado. O inimigo pode até chegar, mas o teu pai vai dizer: olha, sai, não toca nele não, que ele é meu filho, ela é minha filha. Não toca não, aleluia. É por isso que a palavra diz que ele veio para que a gente não pereça. Não pereça por quê? Ah, pastor, esse texto está falando sobre salvação. Sim, é claro que esse texto está falando sobre salvação. Porque isso é o que tem de mais importante na vida do homem. A gente pode ter carro, pode ter casa, pode ter roupa bonita, sapato bonito e bolsa bonita, mas se não tiver salvação, de nada serve. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, quando ele está no concílio, ali está se discutindo o que é importante para a salvação. Porque a gente não pode perder tempo com aquilo que é periférico. Tem muita gente na igreja perdendo tempo com aquilo que não importa. Aí é por isso que o concílio vai estabelecer o que é importante para a salvação. Porque a gente precisa estar ligado naquilo que é importante para a salvação. A igreja não pode perder tempo, você entende? A igreja não pode perder tempo. Nós ainda estamos aqui na terra, não é porque você não comprou o carro, a casa ou porque não terminou a faculdade. Você ainda está aqui na terra porque tem trabalho para fazer. A igreja de Cristo ainda tem obra para fazer nessa terra, porque se não tivesse, Jesus já tinha voltado. A gente não pode perder tempo. Diz a palavra que o apóstolo Paulo vai pegar reunir todas aquelas informações e vai começar a andar pelas igrejas que ele já havia firmado, levando aquela palavra. E diz a palavra de Deus que aonde ele chegava, as igrejas cresciam. Porque aonde chega a mensagem do evangelho, a igreja cresce.
Ela muitas vezes pode não crescer no primeiro momento em quantidade, mas ela cresce em qualidade. E é muito melhor uma igreja grande em qualidade, porque grande em quantidade. E estar em um lugar, em um ambiente repleto de pessoas, não significa que todas elas estão ligadas à videira verdadeira. É melhor tu andar com pouca gente ligado na videira do que andar no meio de uma multidão de pessoas separadas da videira. Toma cuidado com quem tu está andando. Porque se você olha e quer receber vitória, para receber vitória é necessário que você esteja do lado de quem soma. É por isso que Jesus, ele só andava ao lado de homens e mulheres que ele estava para preparar. Ele sentava com pecador, sentava. Ele sentava com mulheres de uma vida não apropriada, sim, mas era para transformar, era para mudança de vida. Ele não selava aliança com essas pessoas, ele levava a palavra de transformação de vida. Não se perca no meio dessa caminhada, não se perca tentando ganhar o mundo. É melhor você não perder a tua salvação do que você ganhar o mundo inteiro. Diz o texto que essas igrejas estavam crescendo, e o apóstolo Paulo agora deseja ir aonde? Ele deseja ir para a Ásia, mas diz a palavra que a porta se fechou. Por que a porta se fechou? Porque é o Espírito Santo quem decide para onde eu e você vamos. É o Espírito Santo que decide o que você vai fazer da sua vida. A partir do momento em que você levantou a sua mão para o Senhor, a partir do momento em que você ergueu as suas mãos para Deus, você estava dizendo que Ele era Senhor da sua vida. Se você entende o que é isso, você pode até chorar, mas você não vai pensar em abandonar Jesus, porque Ele não fez ainda aquilo que você queria, ou talvez Ele nem fará. Esse evangelho não está na moda, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que não está na moda. O Deus que dá não. Esse evangelho não está na moda. Só que, você tem uma moeda aí? Depois olha para ela. A moeda tem dois lados, certo? Duas faces. Se você chegar em algum estabelecimento comercial com uma moeda de uma única face, você não consegue comprar nada. Por quê? Porque a moeda, para ser válida, precisa ter duas faces. Assim é o não de Deus. Ele é apenas uma face da moeda. Talvez hoje você está chorando porque Deus te deu não. Vira a moeda e encontra o sim. Porque o não que Deus nos dá é sempre sim para alguma coisa. Quando a gente entende isso, a gente sofre menos. Entendendo isso, o apóstolo Paulo vai seguir fazendo a vontade de Deus. E diz a palavra que ele vai apanhar, ele vai ser humilhado, mesmo sendo romano, e vai ser colocado no cárcere interior. A palavra do Senhor vai dizer que ele não era perigoso, mas a mensagem que ele possuía, ela causava muitos estragos. Depois leia o texto, diz que aqueles homens começaram a trazer desordem para a cidade, porque aonde a mensagem de Deus, o evangelho chega, ele quebra o sistema do mundo. Aonde você chegar, meu amado e minha amada, levando Jesus, você pode ter certeza, nem sempre você vai ser amado não, mas o Senhor vai te amar muito, porque você está levando a mensagem dele para aquele que está perdido. A palavra vai dizer que esse homem foi lançado lá, ó, junto com seu companheiro, no cárcere interior. E você conhece muito bem o texto. Está acontecendo culto fora de hora. Porque essa não é a hora do culto. Meia-noite. Isso é hora de fazer culto? O que mais me chama a atenção nesse texto é que diz a palavra que o que fez aqueles homens irem parar dentro do cárcere interior com a porta fechada foi porque eles falavam a mensagem do reino, certo? Mas alguém já viu nesse texto a boca de Paulo e Silas sendo tapada? É porque eles pensavam que falar a prisioneiros não causaria dano algum. Mas aonde você estiver, fale a mensagem, você vai ver o estrago que a mensagem vai fazer na mão do inferno.
A palavra declara que aqueles homens tiveram em seus pés atados. Sabe por quê? Eu lhe redigo e repito. É porque o problema não era o que eles falavam, mas a liberdade que eles possuíam para falar o que falavam. Quando a gente está falando aquilo que é de Deus, o inferno muitas vezes não vai tentar tapar a tua boca, mas ele vai tentar tirar a tua liberdade, o teu caminhar, a liberdade dos teus pés, para que você não venha mais falar. Olha para o tempo de hoje, nunca se teve um tempo onde pessoas estivessem tão doentes na alma. Sabe por que isso está acontecendo? Porque pessoas doentes na alma se encarceram dentro das suas casas e não conseguem levar a mensagem do reino. Estão andando pelas ruas, mas encarceradas, não há liberdade. Mas o Deus que abre a porta de dentro para fora fez um terremoto, mover os alicerces daquele lugar. As portas foram abertas. E o que mais me chama a atenção é que um terremoto como esse, não há nenhuma descrição de que toda a cidade tremeu. O texto vai dizer que a prisão tremeu, porque Deus treme aonde há adoração para um propósito estabelecido nos céus. Tem servo dele preso e ia estar sem liberdade, então ele liberta para que tenha liberdade para fazer a obra. O que Deus está fazendo hoje aqui é isso, arrancando a bagagem da culpa, tirando a prisão dos pés, para que você venha fazer a vontade dele. Não sei se na prisão, não sei se no vale, não sei se no monte, eu não sei onde será, mas de uma coisa eu tenho certeza: ele vai colocar em fuga ao exército estranho, vai abrir os teus lábios e dar liberdade para os teus pés. Agora, não para não, vai fazer a obra, não se deixe vencer, vai fazer a obra, porque Deus é o Deus que muda tudo, ele traz justiça. Apóstolo Paulo, que é o último homem que eu vou falar aqui, era este homem que andava com uma vela nas mãos, conhecedor da lei, vivia à luz da vela, mas um dia, diz a palavra, a luz de Deus resplandeceu no caminho de Damasco, e ele foi liberto, de dentro para fora. Diz a palavra do Senhor em Filipenses, que o desejo dele era conhecer a Deus, para que ele fosse achado nele. Você já parou para olhar esse texto com carinho? Ser achado nele é entender a justificação e saber que quando eu e você fomos libertos, se somos livres, a justiça de Deus, ela não pesa mais sobre as nossas vidas. Agora estamos livres, e se livre estamos, somos achados em Cristo. Quando o Pai olha para Cristo, ele vê você, você é achado nele, você é achada nele. Eu não sei se isso é importante para você, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando eu e você entendermos que se há liberdade em nós e a justiça de Deus, ela não mais, ou a ira de Deus não mais nos inquieta, por que você está se deixando inquietar? Pela culpa, pela palavra do inimigo, por acusações e tantas outras questões que tiram o foco do cristão. Hoje Deus te convida. Talvez você tenha ainda, apesar de ter a luz de Deus ao seu lado, você está olhando para a luz da vela. Deus hoje apaga a vela, tá? Porque o que dá sentido à sua vida não é a luz da vela. O que dá sentido à sua vida não é, de maneira nenhuma, as suas experiências passadas. O que dá sentido à sua vida é Jesus. É por isso que o texto em João diz: para que eu e você tenhamos vida eterna. Vida eterna. Sabe o que é ter vida eterna? Quando é que começa a vida eterna? Quando você morrer? Tem um monte de cristão achando que a vida eterna começa quando a gente morre. Havia uma festa
E essa festa está descrita lá em Levítico capítulo 23, a festa das primícias. Essa festa era uma festa muito importante, porque os primeiros frutos, os frutos maduros, os primeiros a amadurecerem, eles eram colhidos e apresentados em oferta movida ao Senhor. Se o Senhor aceitasse o feixe movido, Ele aceitava toda a colheita que ainda estava plantada. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e as mulheres foram o procurar no sepulcro, você conhece a frase do anjo: por que procura entre os mortos aquele que vive? Não é verdade? Por que você ainda está procurando no meio dos feixes plantados aquele que já amadureceu? Ele vive. E se ele foi aceito, você foi aceita também. Para que você vai continuar olhando para a luz, para a chama dessa vela? A luz do Senhor, ela é suficiente, necessária. Eu preciso parar de pregar. Ela foi suficiente para fazer com que toda a natureza se estabelecesse antes, repito, antes que os grandes luminares fossem criados. Não é verdade, minha irmã? Já prestou atenção nisso? Termino aqui. É porque Deus não precisa de acessório para transformar a vida de ninguém. Ele é suficiente. Enquanto eu e você não entendermos que Ele é suficiente e ficarmos olhando para a luz da vela, achando que ela é que dá sentido à nossa vida, nós continuaremos perdidos. Mas a hora que a gente tiver a ousadia de nem deixar Deus apagar a luz da vela, não. Assopra ela você hoje e vive só com a luz de Deus. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Se o feixe movido, Jesus, foi aceito, você foi aceita também. Se Ele está sentado à destra do trono, você também reinará com Ele. A vida eterna não começa quando você morrer. A vida eterna começou quando você ousou romper com o mundo e vir para Cristo. Se coloque de pé, por favor. Não deixe mais a culpa te aprisionar. Nem muito menos continue olhando para a sua vida como que se o mais importante que você tem, o que dá sentido para a sua história, é essa chama da vela que está aí na sua mão. Eu não sei o que é a chama da vela. Eu não sei o que é que estava dando sentido para a sua vida quando você estava lá naquele quarto escuro e você ainda está trazendo até hoje. A luz do Senhor está brilhando aqui e você não olha para ela. Mas eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite. E eu quero convidar você a falar com Deus a respeito disso. Sabe por quê? Porque a gente se queixa de tudo com um amigo, com um parente, com um filho, com um esposo, com a esposa. Mas nós não somos capazes de ser verdadeiros com Deus. Aleluia. Nós não somos capazes de, numa semana como essa, onde você foi chamada a interceder, nós não somos verdadeiros para fazer a oração, que é a oração que Deus espera de nós. Não é a oração eloquente. Deus não quer saber se você sabe conjugar o verbo. Ele quer saber se você é capaz de falar com Ele as verdades do seu interior. E dizer para Ele que até aqui você está abrindo mão da luz que é Ele e caminhando, achando que esse casamento, que esse filho, que esse trabalho é o que dá sentido à sua vida. Não é isso. O que dá sentido à sua vida é Jesus. Jesus de Nazaré. É isso que dá valor para você. Talvez você está se achando sem nenhum valor. Porque o inferno está dizendo para você que ele não te quis, que ela não anda mais contigo, que ela está falando palavras terríveis para você. Não, você tem valor porque Jesus, Ele se entregou no alto de uma cruz pela tua vida. Ele fez por você o que o teu amigo não vai fazer, não adianta, não vai. Você está achando que alguém vai se entregar por você? Você está achando que alguém vai entrar para poder soltar você? Não vai não.
O que tinha que ser feito já foi feito no alto da cruz. E você está achando que no dia de hoje alguém ainda vai fazer alguma coisa? Não vai, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo por você. Mas é necessário que você aceite esse amor, que você aceite ser amada. Ouse hoje. Entregue isso aí nas mãos de Deus e deixa Deus cuidar. Se Ele cuida de você, Ele cuida dessa situação também. Se Ele transformou a tua vida, por que você acredita que Ele não vai transformar ele ou ela? Por que você acha que não vai ter libertação? Por que você acredita que esse casamento vai ruir mesmo? Por que você acha que esse emprego que você perdeu era a última bolacha do pacote? Ah, Deus tem coisa melhor. Ele vai abrir uma porta excelente. Ele vai fazer muito mais do que você imagina. O que Ele está preparando não é a bênção, não. A bênção já está pronta. Ele está preparando você. Fala para Deus hoje. Qual é a chama da vela que você acha aí que precisa ser apagada no dia de hoje, para que a luz de Deus brilhe, resplandeça sobre a tua vida? Você acha que já está morto? A voz do leão, a voz do cordeiro, ela vai entrar mesmo que a porta esteja fechada. Ele fez na vida de Paulo, Ele fez na vida de Pedro, Ele fez na vida de Tiago, Ele fez na vida de Mateus, Ele vai fazer também nessa situação, nessa vida. Vamos falar com Deus nesta noite em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero em primeiro lugar, Senhor, pedir perdão a Ti, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós achamos que qualquer outra coisa podia dar sentido à nossa história, que não fosse o Senhor. Perdoa, Pai, a inconstância do nosso coração, que ora está em Ti e ora está distante de Ti, Senhor. Quantas vezes, Pai, nós somos como a onda, Senhor meu Deus, do mar. Ora estamos, Senhor meu Deus, já próximos, Senhor meu Deus, e ora já distantes, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por cada dia que nós ainda não conseguimos nos entregar o suficiente. Perdoa-nos, ó Pai, por cada dia que nós não oramos e não falamos com o Senhor. Por causa, meu Pai, de tantos motivos, Senhor. Ó Deus, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus servos, porque o Senhor falou comigo na minha casa, Senhor, que haveria culpa, bagagem de culpa na casa. Senhor, e se o Senhor falou, Pai, é porque talvez não, é porque nesse lugar existe alguém que precisa deixar essa bagagem no altar. E eu quero pedir a Ti, Senhor, dá coragem no dia de hoje, para romper, Senhor meu Deus, com essa moleta espiritual que o Teu servo e a Tua serva têm andado todo dia. Porque, Senhor, até a culpa muitas vezes é cômodo, meu Pai amado, porque quando alguém está culpado, tem um motivo, Senhor meu Deus, para dizer que não pode. Mas, Jesus, eu quero nessa noite, Pai, pedir a Ti, liberta, Senhor, nessa noite. Liberta, Senhor, nessa noite. Liberta da culpa, Senhor. Liberta, Pai amado, dessa opressão do inferno, que muitas vezes, Senhor, não deixa o Teu servo e a Tua serva orar. Pai amado, que muitas vezes afasta o Teu servo e a Tua serva do lugar da glória. Quantas vezes, Senhor meu Deus, o Teu servo e a Tua serva já entraram nesse templo, Pai, era um momento de adoração perfeito, lindo, mas não conseguiu, Senhor, mergulhar nas Tuas águas, Pai. Ó Deus amado, não conseguiu, Senhor, comer do Seu alimento, porque estava se sentindo culpado, meu Deus. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Ti. Ó Deus amado, joga por terra toda a condenação do inferno sobre a vida do Teu povo. Tudo aquilo, Senhor meu Deus, que tem afastado a Tua serva de Ti, ó Deus. Pai, eu quero pedir a Ti que, se talvez, Pai, neste lugar, existem pessoas que estão olhando para o céu e dizendo, Senhor,
Ó Deus amado, que a porta está fechada e que talvez cerrada está, enferrujada, e o Senhor não chega, Pai. Que o Senhor venha chegar na hora certa, no momento exato, para que em nome de Jesus, Senhor, esta porta seja aberta, mas não abre por fora não, Jesus, abre por dentro, porque quando tu entra na casa, primeiro, Senhor, trata quem está dentro dela. Pai amado, o Senhor não coloca ferido no mundo, mas antes o Senhor entra, lava, Senhor, meu Deus, purifica, o Senhor ata as feridas e só assim o Senhor libera. Pai amado, eu sei, Senhor, que tu ama aquele que aqui entrou. Oh Deus amado, e é com este amor que nós pedimos a Ti. Pai amado, ajuda o Teu servo a se sentir amado. Ajuda a Tua serva a se sentir amada, Pai. Oh Deus amado, joga por terra, Senhor, esse sentimento de baixa estima, autocomiseração. Jesus, joga isso por terra, Deus. Oh Pai amado, esse sentimento de vítima que impede o Teu servo e a Tua serva de levantar a cabeça. Oh Senhor, nós somos todos que aqui estamos, príncipes e princesas, Senhor, do Teu reino. Oh Deus amado, e não nos deixa agir de uma maneira diferente, Pai. Se entrou nesse lugar alguém Senhor meu Deus, com a cabeça caída, Pai, com o olhar, Senhor meu Deus, cabisbaixo, Pai, que o Senhor possa nessa noite, Jesus, ajudar o Teu servo e a Tua serva a erguer a cabeça. Meu Deus, que o Senhor possa acrescentar no coração o valor, Pai. Ó Deus amado, que está neste amor que o Senhor nos deu. Ó Deus, esse amor, Pai, Senhor, que nos leva, Senhor amado, Espírito Santo de Deus, que nos leva a nos aproximar de Ti, mesmo reconhecendo, Senhor, a nossa imperfeição, mesmo reconhecendo, Senhor, as nossas falhas. Oh Deus amado, mesmo reconhecendo as nossas inconstâncias, esse amor nos atrai o Teu servo a este amor, atrai a Tua serva a este amor nesta noite. Oh Pai amado, que haja renovação de aliança. Senhor amado, se a aliança está partida, meu Deus, que haja restauração da aliança nessa noite. Espírito Santo de Deus, se o Teu servo e a Tua serva estão caminhando cabisbaixos, que haja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, um desatar da Tua parte, Pai. Desata, Senhor, aquilo que está atado e ajuda o Teu servo e a Tua serva a voar. Espírito Santo de Deus, leva o Teu servo e a Tua serva às alturas, ao lugar mais alto, mais perto de Ti. Espírito Santo de Deus, move as águas nessa noite, move as águas nessa noite. Pai, mas não nos deixa, Senhor, sair deste lugar da mesma maneira que entramos, não. Não deixa o Teu servo e a Tua serva sair desse lugar levando bagagem. Não deixa o Teu servo e a Tua serva sair deste lugar, Senhor. Ó Deus amado, tendo a sua vida iluminada pela chama de uma vela, Pai. Jesus, eu sei, Pai, que esta mensagem falou, Pai, ao coração do Teu servo e da Tua serva. E eu creio, Senhor, que haverá um desatar da Tua parte nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, num novo tempo, Pai, que será estabelecido sobre vidas neste lugar, aonde o Teu servo e a Tua serva não serão mais guiados pelas emoções, mas serão guiados pelo Teu Espírito. As estratégias serão mudadas, Senhor amado, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de olhar a vida. Senhor amado, seja lá onde eles estiverem, eu creio e profetizo que os lábios serão abertos para adorar, para glorificar, para exaltar, independente da geografia onde eles se encontram, porque eu creio, Senhor, que uma atmosfera será transformada, Pai amado, não só dentro desta igreja, mas lá na casa também. E quando o Teu servo e a Tua serva pisarem lá, Pai amado, haverá mudança, transformação, porque o Deus que está aqui é o Deus que está lá, a presença que está aqui já está agindo lá, a obra que está sendo feita aqui já está sendo feita lá. Pai amado, Teu poder, Senhor,
Senhor amado, que se manifesta no nosso meio, já está, Senhor, se manifestando lá. Oh, Pai amado, eu creio, Senhor, nesta obra grandiosa, Pai. E eu creio, Jesus, que os olhos do teu servo e da tua serva contemplarão esta porta sendo aberta, Senhor, de dentro para fora, porque é para ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E as palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.